Graça e paz, seminaristas, tudo bem com vocês? Estamos aí para ministrar mais uma lição, a lição número 3 do nosso livro Educação Cristã. Estamos aí na reta final, meus irmãos, graças a Deus, penúltimo livro, né? Mês que vem estaremos concluindo aí o nosso curso em nome de Jesus, né? Com a última disciplina que nós vamos estudar, a escatologia, né? Enquanto não voltamos com as aulas presenciais, estamos administrando via o nosso canal, amém? Então você que não é inscrito no nosso canal, mas não é nosso aluno no seminário, fique à vontade aí para desfrutar dos conhecimentos, amém? Então abra você, meu querido aluno, pega seu livro aí, abra na página 50, lição número 3, a importância do ensino bíblico para a igreja. Introdução. A teologia da educação cristã encontra suas bases em toda a Bíblia. É um lido engano pensar que apenas o Novo Testamento embasa a praxis educativa da igreja. O conceito de ensino já se encontra presente desde o Pentateuco, vindo a percorrer todo o Antigo Testamento. Percebe-se um claro desenvolvimento desta prática, vindo a culminar no período do Segundo Templo, indo até os dias de Jesus. O ensino foi, assim, uma importante ferramenta no sentido de perpetuar os preceitos do Senhor, passando-os diante às novas gerações. Os livros que se seguem ao Pentateuco são escritos à luz deste, evidenciando as consequências de se obedecer ou não a esses preceitos ensinados. Este ensino no Antigo Testamento era a responsabilidade dos pais, dos sacerdotes, dos profetas e até dos reis. Vários exemplos bíblicos podem ser identificados e que evidenciam esse comprometimento do ensino, né? Ele dá aqui todas as passagens bíblicas, né? As sinagogas, que surgiram como uma espécie de resposta ao fato do povo judeu não ter mais seu templo para cultuar e que se espalharam por muitos lugares, visto que os judeus estavam dispersos por várias regiões do mundo, eram em essência casas de ensino e de instrução da Torá, né? Da lei. Inicialmente, como podemos ver em Deuteronômio capítulo 6, o ensino começava no ambiente familiar, no contexto patriarcal, mas com o passar do tempo o ensino passa a ser mais formal, tornando-se assim uma prática fundamental na sociedade judaica. Com efeito, os hebreus figuram entre os precursores da educação no mundo, né? Então a gente percebe aí os primeiros ensinamentos, né? Quem alfabetizava, quem ensinava a ler, contar, escrever eram os pais, né? Depois essa responsabilidade estava mais presente com os sacerdotes, até mesmo rabinos, professores, começaram a ter essa função, essa incumbência de trazer o ensinamento, né? Mas se você for pesquisar, existem ainda muitas culturas, muitos lugares onde quem alfabetiza os filhos, né? Quem começa a ensinar ali os primeiros passos da alfabetização são os pais ainda, né? Para depois a criança estar presente em escolas formais. Mas o interessante é que esse ensinamento da leitura, do ensino, da alfabetização era baseado na palavra. Baseado na palavra de Deus. Então, ou seja, a criança aprendia a ler e escrever muitas vezes assim, né, em relação às escrituras. Aprendia a ler e escrever através das escrituras. É interessante, né? Imagine se todas as crianças do Brasil, do mundo, fossem alfabetizadas com a leitura das escrituras. Claro, né, dentro de uma perspectiva que ela pudesse entender e compreender. Seria bênção, né? Estou na página 51. O ensino no Antigo e no Novo Testamento, parágrafo 2. A história bíblica está entremeada do ensino. A preocupação de que os preceitos divinos fossem transmitidos e retransmitidos de geração em geração pode ser notado já no Pentateuco. O elemento didático pode ser percebido em algumas passagens veterotestamentárias, indicando a presença do ensino, ainda que de forma embrionária em relação ao modelo que conhecemos atualmente, mas os princípios estão ali. Houve preocupação no sentido de que o conteúdo dali fosse registrado por escrito, né, segundo Deuteronômio 27:3. Isso, evidentemente, torna clara a preocupação para que o conteúdo da lei divina fosse perenizado. E uma das finalidades do ato educativo é justamente fazer permanecer conceitos e valores, em que pese o próprio uso que se fez da escrita para registrar a revelação divina milênios atrás. Não por acaso, Deus utilizou esta forma de comunicação humana, visto ela apresentar vantagens enormes em relação à comunicação que se dá apenas pela oralidade, né? Os maiores estudiosos dizem, né, que o ensino no antigo Israel, obviamente, inicialmente, se dava através da oralidade. Só que
qualquer tradição, qualquer tipo de ensinamento religioso, qualquer outro tipo de ensinamento sendo transmitido pela oralidade, é óbvio que se perde, né, irmão? É interessante que fosse e tudo isso registrado através da escrita, porque através da oralidade você retém pouco, né? 10% que daquilo que eu estou pregando aqui, falando, ensinando aqui em 30 minutos de vídeo, 40 minutos de vídeo, você vai reter aí no máximo na sua cabeça 10, 15%. Isso é comprovado cientificamente. Então, essa tradição oral, ela se dava no antigo Israel como em muitos outros povos, mas o próprio Deus, olha só que interessante, o próprio Deus mostra a importância de que a sua lei, suas ordenanças, seus preceitos ficassem registrados nas escrituras sagradas, né? Primeiramente nas tábuas lá da lei, né? Depois, posteriormente, nos manuscritos, né? Nos papiros, nos pergaminhos. Então, até hoje, né? Nós, o povo de Deus, damos importância para a escrita, para o ensino através da escrita, né? Diz assim, no livro de Deuteronômio temos mais clara a ideia do ensino. No capítulo 6, onde se encontra a célebre Shema de Israel, né, que é o ouve, ó Israel. A ordenança básica é que os pais devem instruir seus filhos a guardarem os preceitos que eles mesmos deveriam guardar. Ali nota-se a responsabilidade do ensino atribuído à família. Educar, portanto, começa no seio da família, no contexto do Antigo Testamento. Conquanto tenha havido um desenvolvimento nesse aspecto, vindo depois o ensino a se formalizar, a família desempenhou um papel preponderante na continuidade do ensino, na história e no desenvolvimento do povo da aliança. Em Deuteronômio 6, encontra-se alguns conceitos fundamentais para a educação: inculcar, falar e escrever. O termo inculcarás, presente no versículo 7, é a tradução do hebraico shanan e significa, dentre outras coisas, ensinar de maneira incisiva. Mas ali encontra-se também a ideia de uma prática educativa que envolve relacionamento, algo até inevitável, visto ser exigido que ocorra tendo como ponto de partida a família. E diz assim, Deuteronômio 6,7: delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Deuteronômio 6,7. Infelizmente, muitos pais, né, dessa geração atual ainda confundem essa questão. Acha que é responsabilidade da igreja, né, exclusiva da igreja, da escola, que ela paga mensalidade, acha que é a responsabilidade dessas instituições educar. Não. A responsabilidade dos pais é educar. A escola, a igreja passa conhecimento. Certo? Passa conhecimento. Traz a formação escolar, profissional, mas a educação se dá verdadeiramente dentro de casa. Então, uma das razões, eu penso que e percebo, pelas quais muitos filhos realmente só Jesus na causa, chegam à adolescência, fase adulta, sem entendimento nenhum da vida, sem perspectiva, extremamente imaturos, mimados, é justamente porque não foram educados. São mães e pais que acham que porque pagam uma mensalidade enorme lá na escola é que o professor tem que educar o filho. Ele não quer ter trabalho de educar. Acha que a criança indo uma vez por semana na igreja e ficando lá 1h30, 2 horas num culto, vai ser a responsabilidade do professor do departamento infantil ter que fazer o que os pais não estão fazendo. Infelizmente, muitos pais não sabem ainda a diferença de educar, né? A educação é ela que precisa dar. Claro, essa educação precisa ser baseada na palavra, né? E aí realmente fica complicado, né? A maioria das famílias não educam seus filhos baseados na palavra. Você vê casais, né? Pais que se dizem cristãos, não educando seus filhos baseados na palavra. Imagina a pessoa que não tem nenhum compromisso com o reino de Deus. Imagina. Estudo da página 53. Com efeito, lá em cima, primeiro parágrafo. Com efeito, ensinar envolve exemplo, conduta, amor, paciência, insistência, perseverança, todos os elementos que demandam relacionamento e envolvimento. Este princípio de usar o espaço familiar como ambiente educador da criança, sendo, portanto, a família a primeira responsável pela educação do indivíduo, encontra eco também na legislação de nosso país, como prevê claramente a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A educação dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Não sei se os irmãos sabem, mas o Manifesto Comunista, escrito por Karl Marx no meados do século XIX,
dizia que eles tinham algumas coisas que eles precisavam mudar ou desconstruir urgentemente. E uma dessas instituições que o Manifesto Comunista dizia que tinha que ser destruído urgentemente para a implantação do comunismo era a família. Olha só. Se você estudar um pouquinho, ler um pouquinho sobre a biografia de Karl Marx, você vai perceber que Karl Marx foi um péssimo marido, um péssimo pai. Sua família passava fome, necessidade. Ele viajava, ficava 2 meses fora, deixava a família passando fome e depois voltava como se nada tivesse acontecido, né? No século XIX isso. Então o cara realmente ele começou praticando mesmo, destruindo a sua própria família. Então ele dizia, né, um dos pilares do manifesto comunista para poder implantar o comunismo era a destruição da família, olha só, e do cristianismo. A destruição da família e do cristianismo e a tomada da propriedade privada, né? Eles odeiam isso, né? Eles entendem que o Estado é que tem que tomar conta da sua propriedade privada, eles entendem que o Estado, é dever do Estado tomar conta do seu filho, não é você que tem a responsabilidade de educar seu filho. Então são tramas e ideologias extremamente diabólicas, né? A Bíblia é verdadeira também nessa questão. É inegável que a família é o principal ambiente gerador de um caráter saudável. A escola escolariza e contribui para a educação de nossos filhos. A família tem o dever de educar. Já no Novo Testamento, o ensino se apresenta de forma mais organizada, visto estarem as sinagogas espalhadas por todo o Império Romano. Estas eram, sem dúvida, as escolas dos judeus que instruíam as pessoas no conhecimento das Escrituras. Nas décadas que se seguiram à ascensão de Jesus, os apóstolos, face ao crescimento da igreja, preocuparam-se extensivamente com o ensino das igrejas que iam sendo plantadas em lugares distantes de Jerusalém, onde estava o colégio apostólico. É válido destacar que essa também foi uma forma de se transmitir conhecimento e muito eficaz, diga-se de passagem. Encontramos nas epístolas uma forma embrionária de ensino à distância, um conceito tão difundido hoje em dia em franco crescimento no mundo e no Brasil. Irmãos, ainda mais com essa questão, essa que é a verdade, ainda mais com essa questão da pandemia, a tendência futura, irmãos, é tudo ficar à distância. As faculdades já estão vendo que é um grande filão, porque os valores da mensalidade são bem menores, né? Você que é dono de uma faculdade, uma escola, você não precisa manter um prédio, luz, água, ar-condicionado, né, energia, cadeiras, lousa para escrever, professor ali, para que o aluno estude presencialmente. Hoje tudo EAD. Então, de fato, outrora, uma faculdade, você pagar uma mensalidade, era altíssima a mensalidade, até hoje é, no sistema presencial, segunda a sexta, 4 anos. Hoje em dia você consegue fazer aí uma faculdade, uma graduação à distância de 3, 4 anos, 2 anos, dependendo, né, do curso. Uma graduação você pagando aí 170, 150 reais, irmãos, algo impensável há 20, 30 anos atrás, né, quando as pessoas não tinham recurso da internet. Então eu penso, eu particularmente, eu estou ministrando para vocês aqui à distância, mas é óbvio que é bem melhor, né, sem dúvida. Você talvez diga, pastor, mas é bem melhor presencial. Sem dúvida, concordo com você. O presencial, você está em loco, você tira as dúvidas, você sente o interesse ou o desinteresse do aluno ali ao vivo. Totalmente diferente. Nem todo mundo tem disciplina, essa que é a verdade, de estudar à distância. Tem que ter muita disciplina. Você, por exemplo, vou gravar aqui um vídeo aqui, é o cachorro, é o carro do som passando na rua, é a família que é obrigada a ficar em silêncio enquanto estou dando aula aqui, não pode falar, não pode cantar, não pode botar uma música. Então há tudo um contexto de complicações para mim e para você. Tem que separar um momento na sua casa, vou ter aula agora. Se você não tiver essa disciplina, você não estuda. Então, eu sei que é algo que vai dominar no futuro, mas também reconheço que nem todo mundo está preparado e não tem disciplina para estudar à distância. Muitas pessoas só vão conseguir estudar realmente presencial, ela tendo aquele compromisso de ir em sala de aula, né? Vamos ver como é que fica daqui a 10, 15, 20 anos. Estou na página 54. Nas décadas que se seguiram a ascensão de Jesus,
Os apóstolos, face ao crescimento da igreja, preocuparam-se extensivamente com o ensino das igrejas que iam sendo plantadas em lugares distantes de Jerusalém, onde estava o colégio apostólico. É válido destacar que essa também foi uma forma de se transmitir conhecimento e muito eficaz, diga-se de passagem. Encontramos nas epístolas uma forma melhorada de ensino à distância, um conceito tão difundido hoje em dia em franco crescimento no mundo e no Brasil. Tinha lido já esse parágrafo, mas vamos seguir. Segundo parágrafo. Outro ponto muito importante a ser destacado é a grande comissão de Jesus, encontrada em Mateus 28, 19 e 20 e Marcos 16, 15. Implica necessariamente ensino. A ordem foi, e a igreja atual, de alguma forma, negligencia isto. Ide e ensinai. Tal verdade a respeito do lugar que o ensino ocupa na grande comissão de Jesus à igreja implica dizer que o ensino pode e deve ser usado como uma eficaz ferramenta evangelística. Infelizmente, os cristãos atualmente negligenciam muito isso. Nossos trabalhos de ensino cristão em geral são configurados para os crentes apenas e não para os descrentes. Desde a linguagem empregada até a estrutura de recepção dessas pessoas, bem como outros fatores pedagógicos como currículo, material didático, entre outros, não são pensados para o não cristão. O ensino na história da igreja, página 55. É claro que o ensino visto já no Novo Testamento pode ser considerado como estando também no contexto da história da igreja, mas no presente trabalho, uma vez que houve um tópico dedicado a falar do ensino no Antigo e no Novo Testamento, discorreremos a respeito do ensino na história da igreja partindo da patrística. É preciso que fique claro, já de partida, que é preciso ter cuidado para que não se lance um olhar orientado pelo século XXI sobre os momentos da história que estão bem distantes de nós. Em outras palavras, nosso olhar não deve ser anacrônico nesse sentido. O que entendemos hoje por educação cristã, evidentemente, é distinto do que se entendia por ensino, educação no período dos pais da igreja, da Idade Média e na modernidade. Quando abordamos o desenvolvimento da educação cristã ao longo da história da igreja, estamos evidentemente trabalhando com os conceitos essenciais que delineam essa prática educativa dos cristãos ao longo dos séculos. Houve notadamente um grande desenvolvimento e aprimoramento dos conceitos e práticas no ambiente da educação cristã. Isso não significa dizer, contudo, que nós, na pós-modernidade, estejamos na ponta de um processo acabado. Com efeito, podemos afirmar que no mundo em constante e acelerada mutação, novos desafios se colocam diante da igreja e, por conseguinte, novos futuros também. No monasticismo, começa a se formar o que mais tarde viria a ser conhecido como universidade. Os monges tornaram-se os detentores do conhecimento das técnicas agrícolas, em dado momento, passaram a deixar o claustro para ensinar a comunidade que habitava ao seu redor. Historiadores dizem que, principalmente na Idade Média, os monges foram responsáveis, irmãos. Responsáveis por preservar as escrituras sagradas. Eles passavam ali a sua vida nos mosteiros, fazendo cópias das escrituras sagradas. Eles foram responsáveis por compartilhar, desenvolver conhecimento. Muitos monges eram extremamente eruditos. Ok? Eles, a partir dos mosteiros que surgem de fato as universidades, porque eles estavam ali e ficavam o dia todo ali, então eles tinham um momento em que eles trabalhavam, né? E tinha um momento em que eles estudavam. Existiu no século V, um dos primeiros mosteiros, né, fundados por São Bento. Se você for conferir e estudar um pouco sobre isso, você vai notar, você vai perceber que havia uma regra, a regra em latim chamada ora et labora, que significa isso em latim, ora e trabalhe. Então eles acordavam muito cedo, tinham seus períodos de orações, depois eles iam para parte do campo ali, no mosteiro tinha uma espécie de uma parte onde eles faziam ali a sua agricultura, suas plantações. Então eles trabalhavam, cozinhavam, estudavam grego, latim, faziam cópias de manuscritos, faziam comentários bíblicos. Então eles foram muitos detentores de conhecimento, né? Muitas famílias nobres obrigavam seus filhos a irem para um mosteiro para se tornar padre, não porque os seus filhos tinham um mau desejo de ser padre, não. Eles eram obrigados por duas razões. Primeiro, eles sabiam que essas famílias nobres, ou digamos assim, de comerciantes, né, na época, obrigavam seus filhos para que eles pudessem ter uma certa cultura, certo? E, em segundo lugar, para ficarem protegidos das guerras. Por quê? Nos períodos das guerras, e na Idade Média havia constantes guerras,
né? As pessoas, os indivíduos que estavam nos mosteiros, de certa maneira, eles estavam protegidos, né? Não iam para as guerras. Então, quando a gente vai estudar a história aí dos mosteiros, dos monges, principalmente na Idade Média ali, século V até o século XV ali, você vê uma predominância aí de mais de 1000 anos muito forte, mais de um milênio muito forte, das ordens, né, de mosteiros, na ordem beneditina, os dominicanos, os jesuítas. Então eles eram geralmente muito cultos, até hoje são, né? Até hoje. Ele diz aqui, no período da Reforma, mais acima, página 56, diz assim, de forma embrionária, começou a haver, assim, compartilhamento de informação de forma mais sistematizada. No período da Reforma Protestante começaram a surgir as primeiras universidades propriamente ditas. Aldeire Souza de Matos comenta que a Universidade de Wittenberg, na Saxônia, foi a primeira a ser fundada em 1502 pelo príncipe eleito Frederico, o Sábio, que 15 anos mais tarde viria a aceitar as ideias do monge agustiniano, professor na própria universidade, Martim Lutero. Obviamente, os cristãos criaram suas universidades com vistas a influenciar a sociedade ao redor, promovendo o ensino a partir de uma perspectiva cristã. Com o passar do tempo, contudo, essas instituições cristãs de ensino começaram a enfrentar o processo de secularização fomentado pelo iluminismo no século XVIII. Verdade. Por exemplo, a faculdade de Princeton, lá nos Estados Unidos, né? Um grande berço do protestantismo, um seminário que até hoje é forte, né? O seu curso lá de teologia. De lá surgiram grandes teólogos calvinistas, né? O Charles Rogers, seu filho também, que ambos foram reitores da Universidade de Princeton na parte de teologia. Veio o iluminismo, veio aí a influência secular, século XIX, 18, 19, e hoje, irmãos, os especialistas dizem que Princeton, Harvard, são universidades hoje recheadas de comunistas, socialistas, professor tudo esquerdista. Está aparelhado também. A semelhança do Brasil, irmão. A semelhança do Brasil é aparelhada, a maioria de comunistas, socialistas, formando esse pessoal, né? O Barack Obama, que é democrata, socialista, esquerdista, comunista, formado em Harvard, né? O cara também, esses caras todos fizeram uma lavagem cerebral na mente desses caras nas universidades. Esses jovens se formaram, saíram de lá, se tornaram políticos, se tornaram multimilionários, e eles que controlam o mundo, essa que é a verdade. Eles que controlam a economia, controlam a sociedade, ditam as normas do que é certo, do que é politicamente correto ou incorreto, e tá difícil, irmão. Realmente é o fim dos tempos. Então, de fato, ele diz aqui uma coisa muito séria. O iluminismo contaminou as universidades que tiveram suas raízes no cristianismo, né? Esse drama se estende até os dias de hoje, inclusive no nosso país, que presenciou o reconhecimento do Ministério da Educação e Cultura, MEC, dos cursos de teologia ministrados por seminários cristãos, através do processo de integralização de créditos, ofertada por instituições de ensino superior no país. Reconhecemos os benefícios disso para o acadêmico de teologia no âmbito profissional, mas infelizmente isso também pode ser visto como reflexo de uma secularização na medida em que provocou uma busca maior por título acadêmico do que por uma formação acadêmica de qualidade, com vistas a servir ao ministério cristão. Sem dúvida, um problema grave com o qual a igreja precisa se deparar. Muitas faculdades, né, muitos seminários teológicos resistem até hoje e não fazem questão nenhuma de serem reconhecidos por MEC. Porque quando uma faculdade teológica deseja, almeja isso, que o seu curso seja reconhecido, eles vão ter que obedecer algumas regras do MEC, certo? Por exemplo, existem seminários teológicos que aceitam somente pessoas cristãs. A pessoa chega com uma carta de recomendação do seu pastor, então ele vai fazer aquele curso ali, os professores vão entrar na sala de aula sabendo que estarão dando aula para pessoas que foram recomendadas pelos pastores das suas igrejas para fazer aquele curso de teologia. Já no seminário onde seja credenciado pelo MEC, o reitor, o responsável do seminário, ele é obrigado a aceitar qualquer pessoa, um candomblecista, um ateu. Por quê? Não pode haver acepção. Um curso de teologia que vai te dar um diploma,
reconhecido pelo MEC, mas o MEC vê esse curso não como um seminário preparando obreiros para a seara do Senhor. Vê ali mais um curso como qualquer outro, como curso de filosofia, para que o indivíduo receba. Então, qualquer pessoa pode fazer. Então, isso é complicado. Muitos seminários não fazem a mínima questão de serem reconhecidos pelo MEC, justamente para ter a liberdade de formar obreiros, não de formar profissionais acadêmicos tão somente. Segundo parágrafo, página 57. Da modernidade até os nossos dias, autores como Horace Bushnell enfatizaram a necessidade de uma educação cristã continuada, visando a formação religiosa da pessoa a partir do ambiente familiar. É nesse período que surge a escola bíblica dominical, na Inglaterra, espalhando-se pelo mundo depois e chegando ao Brasil, inclusive. Ela continua sendo a maior agência educativa da igreja, mas infelizmente as próprias igrejas que têm a chamada famosa, né, escola bíblica dominical com classes divididas domingo de manhã, as próprias igrejas que mantêm isso, esses irmãos eu percebo que não valorizam. Você sabe, a Igreja Nova Vida não tem essa formação de escola bíblica dominical domingo de manhã com classes separadas. Nós temos um culto de ensino, uma palavra voltada para toda a igreja. Você percebe que os cultos, por exemplo, de ensino na Nova Vida, eu percebo que você tem muito mais pessoas no culto de ensino no domingo de manhã, onde está toda a igreja presente, tem ceia do Senhor, quando tem que ter, do que igrejas como a Assembleia de Deus, igrejas como Presbiteriana, Batista, que tradicionalmente tem aquela escola dominical, igrejas com 200, 300 membros, você chega lá no domingo de manhã e tem 20, 15 pessoas no máximo, nem 10% da igreja presente, é uma vergonha. É uma vergonha. Igrejas tradicionais, onde o povo congrega ali porque gosta e porque tem escola dominical, mas eles mesmos não vão. Então isso realmente é triste, lamentável. A pessoa só vai domingo de noite, o pastor tem que trazer uma palavra ao mesmo tempo que exortar o crente velho de guerra, e enquanto ele está trazendo uma mensagem evangelística, porque domingo à noite está cheio de visitante. É complexo, irmão. Complicado. É também nesse período que surgirão pesquisadores da psicologia da aprendizagem que trarão contribuições importantes para o entendimento de como funciona a aprendizagem da criança e que interessam a educação cristã. Jean Piaget, o psicólogo suíço que desenvolveu a sua famosa teoria do desenvolvimento cognitivo, foi um desses teóricos. Em torno de 1920, suas pesquisas sobre psicologia e genética se tornam amplamente conhecidas, onde procura demonstrar que a forma de aprender das crianças é diferente da dos adultos. Sua lógica é diferente da dos adultos. A aprendizagem é uma construção. Piaget irá discorrer em sua teoria sobre as fases do desenvolvimento humano, onde ocorrem as assimilações e adaptações. Há mecanismos e processos que possibilitam de um estágio de conhecimento a outro mais avançado. E esses estágios de desenvolvimento das crianças são definidos, ainda que aconteça de crianças passarem de um estágio ao outro em idades diferentes. Assim, Piaget concluiu que os estágios são 3. O primeiro é o de pensamento intuitivo, de 4 a 7 anos. O segundo é o das operações concretas, que vai de 7 a 11. E o terceiro, das operações formais, que vai de 11 a 15. Este diálogo com os resultados de extensas pesquisas, assim como a de Piaget, trará contribuições positivas para a educação cristã. O educador cristão, por ser em essência um ensinador dos valores do reino de Deus, não necessita ser necessariamente uma ilha, como que estando isolado. Não se deve negar, contudo, que a bagagem teórica trazida por esses autores precisa ser filtrada pela palavra de Deus, com a explosão do conhecimento e da comunicação. O ensino no contexto atual. No nosso tempo, conforme já indicado, apresenta importantes desafios. Ainda que ele se mostre de forma multifacetada, uma coisa permanece: o inelutável interesse do homem pela verdade. A pergunta feita por Pilatos a Jesus há milênios atrás continua ecoando até hoje. O que é verdade? O ensino bíblico se apresenta como indicador desta verdade, que, centrada em Jesus, orienta o homem no aqui e agora e o conduz à vida eterna com Deus. Mas a pós-modernidade, evidentemente, diante das características já delineadas neste livro, se opõe ao conceito de verdade única ou verdade absoluta. Andreas Kustenberg é incisivo, já nas primeiras linhas de seu livro, A Heresia da Ortodoxia, como o fascínio da cultura contemporânea pela diversidade está transformando nossa visão de cristianismo primitivo. Nesse contexto, toda a verdade, incluindo a moralidade,
torna-se subjetiva, uma questão de ponto de vista, preferência e gosto pessoais. Em um mundo como esse, a semelhança do tempo dos juízes, cada um faz o que é correto a seus próprios olhos, mas ao contrário do tempo dos juízes, isso deixou de ter conotação acusatória e se tornou um conceito aplaudido, verdade, como expressão suprema da humanidade, verdadeiramente iluminada. Tudo é fluido, a doutrina está morta e a diversidade impera. Você percebe que isso está dentro da igreja. Faça uma postagem assim no seu Facebook, faça essa experiência social. Diga assim, o que vocês acham do cristão beber? Bebida alcoólica. Olha, vai entrar ali, se você tiver 5 mil amigos virtuais, vão entrar muitas pessoas ali. Cada um tem uma opinião. Existe uma diversidade, todo mundo faz o que acha certo, essa que é a verdade. As pessoas ouvem o seu pastor, ouvem a pregação semanalmente, mas nem todas as pessoas concordam com o seu líder espiritual, cada uma pensa de uma maneira, cada uma tem suas opiniões, ou seja, é a pós-modernidade. Essas questões são aplaudidas e incentivadas, né? Você não ter como parâmetro a palavra. E quando diz que tem, interpreta a seu bel prazer, trazendo vários conceitos, cada uma tem uma ideia diferente, distinta. Cada pessoa entende uma coisa, é uma salada, é uma Babilônia, irmãos. Seguindo aqui, página 59, terceiro parágrafo. O educador cristão e a educadora cristã, se deparando com esta realidade, precisará depender de Deus e qualificar-se para responder ao desafio do relativismo que se manifesta de forma rígida. Nosso tempo, curiosamente, apregou a criticidade, capacidade de avaliar o mundo criticamente, mas firmar uma opinião é visto como algo suspeito. Convivemos assim com uma hermenêutica líquida que se desfaz, condicionada a um tempo onde nada é verdadeiro. Há muitas verdades que coexistem, mesmo que sejam contraditórias. O fazer educativo cristão proposto neste livro, evidentemente, diante das características delineadas, vai no contramão disto. Então, irmãos, estou acabando aqui meu tempo, tenho só 33 minutos aqui no celular, já está com 31,50, e diz aqui, conclusão, página 60. A pregação tem um papel primordial na história e na realidade atual da Igreja do Senhor, pois é através dela que os pecadores terão contato com o Evangelho e aí eles serão atraídos, ok? Então vamos responder já a lição, temos 1 minuto para responder a lição, 32 minutos de aula, 33 ele corta o vídeo. Responda a questão a seguir. Número 1. Menciona os conceitos relativos ao ensino que são mencionados em Deuteronômio 6 e destacados nesta lição. Resposta. Inculcar, falar e escrever. 2. De que forma pode a educação cristã contribuir para o sujeito no que tange a pós-modernidade? Ajuda o sujeito a aprimorar-se em conceitos e práticas no âmbito da educação cristã. Ok? Se aprimora nos conceitos. 3. Como a verdade vem sendo tratada na pós-modernidade? A pós-modernidade se opõe ao conceito da verdade única e absoluta. Ela se opõe. 4. No período do Novo Testamento estavam espalhados por praticamente todo o Império Romano e funcionavam como as primeiras escolas formais dos judeus. Estamos falando das sinagogas. 5. Qual foi a primeira universidade propriamente dita a ser fundada em qual ano? Wittenberg, lá na Alemanha, na Saxônia, 1502. Amém? 33 minutos aí de aula. Deus abençoe e até a próxima.